Bom dia a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o sistema presbiteriano. Na semana passada, nós vimos a teologia. O que nós falamos semana passada? Sobre as doutrinas que todos os cristãos acreditam, vimos no geral. Depois afunilamos aí e vimos as doutrinas que todos os protestantes acreditam. E assim começamos a falar sobre as doutrinas caracteristicamente calvinistas, ou seja, que todos os reformados ou calvinistas acreditam. E é o nosso caso. Então nós vamos continuar desse ponto. Também passei aí, algum irmão publicou no grupo os cânones de Dort. Se alguém não recebeu o arquivo dos cânones de Dort, tem, na verdade, é o resumo dos 5 pontos do calvinismo em resposta aos remonstrantes. Porque os 5 pontos do calvinismo surgiram como resposta àqueles que levantaram problemas com relação à nossa teologia na época lá do Sínodo de Dort. Já tem 400 anos isso, mas foi um documento muito bem produzido, com vários argumentos, refutação de vários pontos ali dos remonstrantes, ou depois, foram conhecidos como arminianos. Então é importante nós conhecermos esse documento. Os cânones de Dort, você tem de graça na internet e vai entender o que nós estamos falando. Então nós paramos nos 5 pontos, pedi para o Luiz colocar aqui para nós, o que nós já falamos, sobre isso aqui. Isso, paramos aqui, Então são 5 pontos que falamos. Não é só isso que é o calvinismo, mas com relação às outras denominações e outros movimentos protestantes, são doutrinas características, ou seja, depravação total. O que é isso mesmo? Quem se lembra aí? Nasce em pecado, ou seja, o homem é depravado. Em que sentido essa depravação total? É que o pecado atingiu as áreas do ser humano, o intelecto, o sentimento, a vontade. A gente pode até dizer sobre depravação radical, porque ainda há um resquício da imagem de Deus no homem. A imagem de Deus não foi apagada. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, puro, bom, com justiça original, mas essa imagem foi manchada pelo pecado. Então é isso que a doutrina da depravação total ou depravação radical diz. A gente pode dizer radical, porque comprometeu radicalmente, todas as esferas da natureza humana, o sentimento, o intelecto, a vontade. Então, essa é a depravação radical. Mais um ponto aí, eleição incondicional. Nós somos salvos não por algo que nós vimos ou por algo em nós, mas com base na graça de Deus, no poder de Deus, na escolha do próprio Deus. Falamos sobre isso. Expiação limitada, o que é isso? Mas a expiação... Isso, exato. Por quem Cristo morreu? Jesus morreu pelo seu povo. Porque se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo, o que necessariamente deveria acontecer? Todos seriam salvos. O que ele disse lá na cruz? Está consumado. Eu paguei. E aí como é que ele paga por todos os pecados de alguém? E essa pessoa fala assim, não, mas agora, pensando bem, não quero não. Então não tem jeito. Aqueles por quem Cristo morreu, esses são salvos. E nós vemos isso até na oração do Senhor, lá em João 17. Abra sua Bíblia aí, olha o que Jesus fala. João 17.
daqui que nós paramos, em vários versículos aqui, você vê a expressão, os que lhe deste. Olha só, no versículo 2, ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda, e está falando do Filho, ele conceda dele mesmo a vida eterna a todos que... São todas as pessoas do mundo? Não. Né? Ele vai falar várias coisas aqui no 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus. Ele vai dizer mais para frente aqui, quando eu estava com eles, fala a respeito dos discípulos. Olha, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Né? Então, se a gente ler todo o capítulo, nós vamos conferir isso. Olha o 18, o 15 também, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Está falando de todos? Não, está falando de alguns. Eles não são do mundo. Olha o 19. É a favor deles que eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles também em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui claramente nós temos Jesus falando sobre um grupo específico de pessoas e não todas as pessoas do mundo. Alguém poderia dizer o seguinte: mas não diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito. Mas o que significa o mundo em João 3,16? O que vocês acham? Os eleitos? O que vocês acham? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí? A palavra mundo. Nós temos que lembrar que João está escrevendo, né, pensando não somente nos judeus. Então, mundo aí não é só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A gente vê isso no propósito do Evangelho de João, no capítulo 20. Olha o que João diz aí. João 20, 30 e 31. Isso. Então, nesse propósito, nós vemos a explicação, porque ele escreve não só para judeus, dizendo que Jesus é o Cristo, mas também para os gentios, ele é o Filho de Deus, a fim de que todos os que pudessem ler esse livro, pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o propósito do Evangelho de João. Mundo aqui não é especificamente, não é cada indivíduo do mundo, mas sim, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A gente volta lá no capítulo 1, isso fica claro também, quando João fala para quem Jesus veio. Olha só, quem o recebeu. João 1, versículo 11. A gente pode... Veio para que era seu e os seus não o receberam. O 12. Mas a todos quantos que receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Isso. Então, nós temos aí a vinda de Cristo, né? Jesus veio para o que é seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, alguém poderia dizer, está vendo? É o homem que escolhe. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aí logo nós temos a explicação, a saber, né, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos mais uma vez afirmado aí a soberania divina. Então eu escolho, sim, mas por quê? Porque Ele é que me deu a fé também é dom de Deus, né? A graça é dom de Deus, a fé é dom de Deus, e só dá o passo quem já foi transformado, né? Nós falamos sobre os mortos, né? O que o morto faz? O morto não tem capacidade para escolher. Então Deus nos dá vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2. Então é por isso que nós somos salvos. Os que estavam mortos espiritualmente ganham vida, e esses são salvos, esses passam a crer no Senhor. Dúvidas? Esse é um ponto que geralmente gera dúvidas, né? Então, se você tem alguma dúvida a esse respeito, pode fazer pergunta. O nascimento espiritual, aqui nesse Uhum. versículo, João 1:13. Então, aqueles que nasceram espiritualmente da vontade do Pai, não de mãe. Exato, exato. E se a gente pensar no contexto de João 3, geralmente a gente pega só o 16, né? Não, porque mundo, olha aí. Mas o mundo é não só dentre os judeus, mas também os gentios, né? De todas as classes, né? De todas as tribos, todos os povos. A gente pega o contexto de João 3, nós vamos ver lá que Jesus estava conversando com quem? Se lembra em João 3? Nicodemos. E o que Nicodemos pergunta para Jesus, né? Qual é a conversa com Nicodemos? Olha só, lá a partir do versículo 2. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora? Né? Então, esse nascimento depende de quem? Depende do homem ou depende de Deus? Aí Nicodemos faz aquela pergunta, né? Aqui no Evangelho de João nós temos muito isso. Jesus fala de realidades espirituais e as pessoas entendem de forma material. Aí o que Nicodemos pergunta? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Não é possível. Como é que alguém vai fazer isso? Né? E aí Jesus diz, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Né? Isso tem a ver com o que o Espírito faz. O Espírito Santo é o que nos batiza. Né? Que batismo é esse? Não é um batismo, é uma habitação. Todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Então, eu não tenho o Espírito Santo como uma segunda bênção. O Espírito Santo habita no coração de cada crente que recebeu a Jesus. Né? E só recebe a Jesus quem tem o Espírito Santo. 1 Coríntios 12:1, o que diz lá? Quem pode ler para nós? 1 Coríntios 12:1. O 2. 3 agora.
Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então só crê em Jesus aquele que tem o Espírito Santo, né? É o Espírito que nos dá a fé. Então acontece uma mudança interior para que depois aconteça uma mudança exterior. Por isso que a palavra é pregada e uma hora a gente fala assim, mas é isso, né? A conversão acontece assim, o Espírito Santo nos desperta. Você é despertado para Deus, você passa a crer nessas verdades. É algo sobrenatural, é um nascimento de Deus, é o nascimento do Espírito, é o nascimento do alto. E aí Jesus vai falar lá na conversa com Nicodemos sobre o vento, né, que também é símbolo do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, né, ninguém sabe onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que não depende do homem, mas depende de Deus, né? Então veja como eu só posso crer se algo de Deus acontecer no meu coração, né? Por isso que se você tem fé em Jesus Cristo, é Deus, né, através do Espírito que te deu a fé. Esse é um dom de Deus, isso é bênção de Deus na sua vida. Ok, perguntas? Então, é aquela história, ou estão entendendo tudo, né? Mas parece que os irmãos estão acompanhando, né? E são pontos que, a cada ponto nós vamos entendendo tudo, né? Porque se eu deixo de entender, por exemplo, a depravação radical ou depravação total, eu não vou entender por que o homem precisa de alguém fora dele para que o salve, né? Se eu não entender que Deus escolhe, eu não vou entender a questão da redenção definida. Esse termo expiação limitada parece estar, né, limitando o sacrifício de Cristo, mas não é isso não. Expiação limitada é a mesma coisa que redenção definida. Jesus morreu por aqueles que o Pai quis salvar. Deus poderia ter salvado todos? Sim. Deus poderia ter salvado ninguém? E se ele não quiser salvar ninguém, ele seria injusto? Não. Porque o que o homem merece? A morte, né? Então vocês aqui não cantam aquela música Restitui, eu quero de volta o que é meu, né? Já ouviram aquela música? Restitui, eu quero de volta o que é meu, toma a morte eterna, né? Que o que é seu, o que você merece é a morte eterna. Ainda bem que aqui a gente não canta esse tipo de música, né? Então o que nós temos? Nós temos o que nós não merecemos. E o que nós não merecemos? A vida eterna. A gente merece a morte eterna, mas nós temos a graça, né, o que nós não merecemos. Próximo ponto aí, sim. Isso. Deus usa a sua misericórdia de forma livre. Deus não é obrigado a usar de misericórdia com ninguém, diferente da justiça, né? Se Deus não utilizar a sua justiça, se Deus não aplicar a pena, ele deixa de ser santo. É por isso que ele aplica a pena em Jesus. Ele não pode deixar o crime sem ser punido, né? E o que nós vemos a nossa culpa foi para Jesus. É por isso que nós somos salvos. Porque ao invés de receber a condenação, alguém recebeu no seu lugar. E isso é a justificação, né? Não, ele não diz assim, vocês são inocentes, vocês não fizeram nada. Não é isso. Nós somos justificados. Ou seja, alguém morreu pelas minhas culpas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele.
né? Então é isso que aconteceu conosco por meio de Cristo Jesus. Ok, irmãos, tranquilos até aí? Sim. Aí entra a carne quando Deus permite que nasça uma pessoa que não vai ter, não é incluída na eleição. Então, os filhos que nascem já nascem para perversão alguns, mas Deus que permitiu o ventre e aquela ação, mesmo que seja da carne, né? Para a carne. Então, quando a gente fala assim, Eu não sei se eu me explico. sim, quando a gente fala assim, Deus permitiu, pode dar a ideia de que Deus fechou o olho assim, ó, deixa passar, né? Mas não é nesse sentido, né? Porque tudo acontece dentro do propósito de Deus, né? Então, Deus poderia salvar a todos, mas Ele resolveu salvar alguns, né? Que nasce, porque nasceu de uma mãe pecadora. Não, isso, aí a gente não tem noção, as razões da escolha de Deus estão nele mesmo, né? Aquele versículo fala, os que nasceram não da vontade espiritual de Deus, mas os que estão nascendo na carne. Não, na carne é nascimento natural ali, em João 1,12, 13, carne é natural, não nasceu por geração espontânea, por fecundação, né? Então na carne ali é nesse sentido. Ele é Deus, né? E nós somos criaturas. A mente de Deus é ilimitada, a nossa mente é limitada. Nós enxergamos um palmo, Deus enxerga, né, tudo. Então, a grande questão, a gente volta mesmo para esse ponto, né? Quem somos nós? Nós somos pó. Nós somos criados, nós somos criaturas. Quem é Deus? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é infinito em seu ser, sabedoria, bondade, verdade. Ele é Deus. Então, quando nós pensamos, né, na salvação, né, e olhamos para nós, a gente pode até querer questionar alguma coisa, mas por que não é assim, hein? Agora, Deus é Deus, né? Deus não deixaria uma coisa tão importante na sua mão para você escolher, porque senão você não escolheria, né? Eu falei aqui na quarta-feira a frase do John MacArthur, que ele diz o seguinte: se você pudesse perder a sua salvação, você perderia. Porque se dependesse de você, você não chegaria lá. Mas não depende de você. O pacto foi feito com Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, nenhuma obra fica inacabada nas mãos de Deus, né? O que diz lá? E aí nós já falamos dos outros pontos, porque a graça irresistível, ele nos atrai de tal maneira, nos desperta de tal maneira que não é possível. Nós vamos a Ele, né? Ninguém é coagido a receber a Cristo, mas é despertado em nós de tal maneira que nós vamos, cremos no Senhor. Agora, Filipenses 1,6, o que diz? Abre aí sua Bíblia. Filipenses 1,6. Quem achou pode ler bem alto para nós. E aí, esse é o ponto da perseverança dos santos, ou a perseverança de Deus. É Deus quem persevera na sua salvação. Então ele começa a obra e vai até o fim. Ele termina a obra, né? Então ele não salva ninguém pela metade. Não vou salvar até aqui, agora faz a tua parte. Não, ele começa
e Ele termina. Ele é um Deus que termina tudo que faz, né? E é um Deus que não pode mentir. Então não é possível que você chegue lá na porta do céu e Deus fala assim: agora eu mudei de ideia, né? Mudei de ideia e tal. Isso não é possível. Nós temos um Deus que o que promete cumpre, porque Ele é verdadeiro em todas as suas obras, as suas palavras, nos seus pactos. Ok, irmãos? O crente perde a salvação, sim ou não? Não. Por quê? Porque a salvação não depende dele, né? Então, é claro que nós temos um capítulo na nossa confissão de fé que fala exatamente sobre ele. Abra aí, capítulo 15, se eu não me engano. Vou abrir aqui também. Confissão de fé. A confissão, vocês trouxeram aí a confissão de fé? Enquanto o meu liga aqui, eu vou pedir para o Lucas, o Lucas, traz um para mim, faz um favor. Eu vou falar. Eu ganhei, mas está da digital aqui. Vocês vão abrir a confissão de fé. Falar agora. Página 61, capítulo 18. Página 61. Quem não pegou ali, pode pegar, viu? Quem não trouxe, se quiser pegar, pode pegar ali também, depois devolve. Capítulo 18, da certeza da graça e da salvação. Olha só, hein? Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação. Então, vamos começar por aí. Há muitas pessoas que acham que salvação é coisa automática, né? Eu nasci, eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu sou um bom vizinho, então eu mereço, né? Como o presente do Papai Noel, você, né? Então no final do ano você merece, né? Mas não é bem assim. Olha só, esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança que o jamais envergonhará. Então, essa certeza da salvação não vem para qualquer um, né? Vem para aqueles que sinceramente andam diante de Deus. Então, não é automático, como se eu sou da igreja e agora já tenho certeza da salvação. Quanto mais eu tomo conhecimento dessas verdades e ando, e sinceramente eu busco, essa certeza vai sendo amadurecida no meu coração. Então, faz parte da santificação. Há crentes que estão ainda, não sabem se são salvos, justamente por ter alguns pecados e abrigar alguns pecados na sua vida. Então isso faz com que a pessoa fique balançada. Será que eu tenho salvação? Mas está acontecendo isso na minha vida e tal. Então, quando você sinceramente ama o Senhor, procura andar diante dele em toda a boa consciência, você pode, nessa vida, certificar-se da sua salvação. Então, é algo que vai sendo amadurecido no crente. Olha o ponto 2 aí. Essa certeza não é uma simples persuasão conjectural
e provável, fundada numa falsa esperança, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação. Então, Jesus diz claramente isso. Nós lemos na quarta também, se não me engano, os estudos estão alinhados, né? Sem planejar, acabou que ficaram alinhados. Na quarta, nós lemos João 3,36. Quem pode ler para nós? João 3,36. Olha o que Jesus diz. Isso é bem claro. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, esta é uma promessa de Jesus. Quem crê no Filho tem, não é que vai ter, já tem. Já tem a vida eterna. Você pode certificar e dizer assim: eu tenho a vida eterna. Se hoje Deus te levar, você vai morrer com confiança, né? Por isso que, como Paulo, o crente também diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, nós não tememos a morte. Nós passamos um período na nossa história recente, né, muito difícil, período da pandemia, e eu já contei aqui que eu fui ao supermercado, eu vi uma senhora assim, extremamente amedrontada, estava com 2 máscaras, visor, luva, álcool de espirrar, cada produto ela pegava, espirrava, limpava. Eu tentei me aproximar dela, né? Aí quando eu dei mais um passo, ela disse: 1 metro. Bom, eu dei um passo para trás, ela correu, né? Mas há pessoas que têm mais medo da morte do que da ira de Deus. Tem mais medo da morte do que do pecado. Nós temos que ter medo daquele que é o vingador, aquele que vai pagar cada um segundo as suas obras. Tem gente que não tem medo de pecar, tem medo da morte. O cristão é diferente. O cristão tem medo do pecado, porque ele sabe as consequências, ele sabe quem morreu pelos seus pecados, né? E a morte a gente encara com naturalidade, isso faz parte, né? E se eu morrer aqui hoje, não acabou para mim. Eu continuo vivendo. Hoje é meu dia. Amanhã estou com Cristo. Continuo vivendo. Então, para nós, é bem diferente a morte. É uma separação, né? O corpo da alma, a separação dessa unidade, mas é a presença com Cristo. Então, o crente não teme a morte. Isso é coisa importante. Não precisa temer a morte. Então, na evidência interior, essa certeza, né, está na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas. No testemunho do Espírito de adoção, o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguém leia Romanos 8, 15, 16. Romanos 8, 15, 16. O que diz? Isso. Pode continuar. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então, veja, é assim que a graça opera no nosso coração. Então, nós baseamos essa certeza da salvação. O crente não é aquele que nada e morre na praia, né? Já pensou? Vive uma vida diante do Senhor, aí no último dia da sua vida acontece uma coisa, você se entristece, comete um pecado. Não, agora perdeu a salvação. Que pena, caminhei até aqui, né? Mas não deu, né? Chegou na última curva, como nas corridas de Fórmula 1, né?
Agora o Rubinho vai ganhar, o Rubinho sai da pista. Aí todo mundo, né? Todo mundo, Botafogo campeão, e não chega, né? Sempre no primeiro na rodada, tal, quando chega lá. Então, salvação não é assim, irmãos. A salvação depende de Deus. E se depende de Deus, você não vai perder, né? Outro ponto aí, ainda nesse ponto 2, sendo esse Espírito o penhor da nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. É a nossa garantia. Quando você compra um produto, ele vem com garantia, né? A garantia da sua salvação é o Espírito Santo. Então, essa garantia não pode ser violada. O fabricante não vai falar assim, não, essa garantia eu não aceito. Essa garantia foi colocada em você e você não perde a garantia da sua salvação. Então, a salvação e a garantia não estão baseadas nos seus méritos, mas na obra do próprio Deus, né? Então, essa é a certeza da salvação. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Olha o ponto 3. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Olha o que nós falamos. Não é porque você passa a crer em Jesus, você já tem a certeza da salvação, você é desenvolvido. Que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, olha só, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la sem revelação extraordinária no devido uso dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários pelos quais Deus comunica as suas graças? Quem sabe, os meios de graça? A palavra, oração, isso mesmo, sacramentos, né? Então, esses são os meios exteriores pelos quais Deus comunica a sua graça, sua palavra. Então, não é apenas um livro, nós temos um livro inspirado por Deus, e é um meio pelo qual Deus comunica a sua graça. Então, você toma conhecimento dessas verdades por esse meio. Outra questão, oração. A oração é um meio de graça, porque na oração você se humilha, você se coloca diante de Deus. E é claro que na oração você conhece mais a sua miséria, a sua dependência. E nos sacramentos, no batismo e na ceia, nós temos também comunicados da parte de Deus essas verdades espirituais. Toda a ceia nós celebramos que Cristo morreu por nós. Então, cada vez mais que você participa desses meios de graça, mais você toma conhecimento do que Cristo fez por você, e essa certeza da salvação vai brotar, né? Então, se hoje, por algum motivo, você ainda não tem certeza da salvação, talvez falte aí mais umas lutas, umas provas, né? Umas tribulações, e com isso Deus vai te provando, e um dia você pode ter certeza da salvação, né? Falta ainda você se arrepender de alguns pecados, né? Tem crente que está meio, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Você tem que examinar o seu coração. Então, o que está te incomodando e está fazendo com que você não tenha essa plena certeza da salvação? Então, isso vai sendo desenvolvido pelo Espírito Santo na sua vida. Ok? Alguma dúvida? Sim. Arrogantes da fé. E na verdade,
O que o André falou é um ponto muito importante, e aqueles que nos acusam exatamente usam isso. Ah, não, vocês falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Então você pode fazer o que você quiser, que você vai ser salvo do mesmo jeito. Não é isso que nós pregamos, não. Se você está vivendo longe de Deus, mergulhado em pecado, cometendo pecado assim como bebe água, achando que o mal é bom, está tudo certo, você não é nem crente, não é salvo, né? Então, mas eu tenho certeza da minha salvação. O que nós lemos no início aqui? Os não regenerados é que tem a vã presunção. Não, Deus me ama, por que Ele não me amaria? Eu sou tão bom. Mas não, aqueles que entendem a sua miséria, o seu pecado, quem são, esses correm para Deus desesperados e falam assim: o que eu vou fazer? Eu não mereço. Então, essa certeza da salvação, ou a doutrina da perseverança de Deus, jamais leva o crente para uma vida de licenciosidade. Pelo contrário, eu só posso ter certeza da salvação se eu estiver perseverando com Deus, buscando cumprir os mandamentos do Senhor, numa vida de obediência. Se eu estou numa vida completamente errada, eu não posso ter certeza da salvação. Aliás, mais condenação para aqueles que se utilizam de uma verdade bíblica, porque essa é uma verdade bíblica, para dizer: eu não vou perder a salvação se eu continuar assim ou se eu fizer isso. Pelo contrário, a ira de Deus é dobrada sobre aqueles que acham que podem viver na aparência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso também. Os limpos de coração, né? Não é algo, não é uma casca, não é algo externo, não é algo só que eu visto no domingo e durante a semana eu esqueço. Não, é o culto da vida, né? Nós temos o culto da vida, continua. Então, se eu não tenho perseverado no culto da vida, culto público não é aceito, né? Então eu preciso entender que eu fui salvo por Cristo para as boas obras, né? Então, se alguém que fala: não, os calvinistas falam que eles têm a salvação, eles podem viver no pecado, pelo contrário. Se alguém que está vivendo no pecado, longe de Deus, achando que está certo, não, é o oposto. Você não tem a salvação. É por isso que você não tem, às vezes, certeza da salvação. Você está em crise na sua vida. Como é que você vai ter certeza da salvação? Você não está perseverando com Deus. Sim? Pastor, então sobre esse ponto, certeza da salvação. Então o cristão tem oração, leitura da palavra, sacramentos. Quanto mais ele pratica esses três, mais ele vai ter, então, convicção de pecado, eu posso dizer, e mais ele vai ter certeza da salvação. Exato. Ele vai assimilar, o Espírito usa, são os meios de graça, o Espírito usa essas coisas para que o crente tome conhecimento de quem ele é, né, das promessas de Deus. Então, quanto mais eu me utilizo desses meios dados por Deus, mais eu tomo conhecimento, né? Se eu estou negligente nessas áreas, como é que eu vou ter certeza da salvação? Fica difícil. Então é exatamente isso. E o texto da confissão diz, né, que ninguém vai receber uma revelação extraordinária, nem precisa, né? Uma revelação extraordinária dizendo: agora você pode ter certeza da sua salvação, porque os meios ordinários são usados por Deus para que você tenha certeza da salvação. Quais são os meios ordinários? A palavra, a oração e os sacramentos. Então não espere um sonho, né? Um anjo dizendo para você: agora
você pode dormir tranquilo que você tem certeza da salvação. Não vai aparecer. Josué não vai dormir, sonhar com um anjo dizendo assim: ô Josué, tudo bem? Pode ter certeza da sua salvação agora. Ele acorda, bem um anjo me falou que era assim. Não, a Bíblia já diz, né? Então, quanto mais você se apropria, né, e entende o que a Bíblia diz, mais você pode ter certeza da sua salvação. E diz aqui, no ponto 3, é, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certa sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão a Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são frutos próprios dessa segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então, é o que nós acabamos de falar, né? Certeza da salvação não me deixa inerte. Pelo contrário, só aquele que é diligente, que é obediente, que quer seguir as coisas de Deus, que passa pelas provas confiando no Senhor, este pode ter a certeza da salvação. Se é alguém vivendo no pecado achando que está tudo certo, não pode ter certeza da salvação. É claro, porque o Espírito Santo vai acusar de... né? Não, o que está acontecendo? Então, você só pode ter certeza da salvação por conta disso. Os verdadeiros crentes, último ponto, podem ter de diversas maneiras a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas, e não tenham luz mesmo os que o temem. Então, ponto de advertência para todos nós. Todos nós. Um crente pode cair em pecado. Até na quarta nós falamos sobre isso também. Davi, por exemplo, foi chamado homem segundo o coração de Deus. O que Davi não experimentou da parte de Deus? O que ele não fez? E o que aconteceu com Davi? Ele caiu, e feio, né? Ele mandou o esposo da Betseba lá para a frente da batalha, porque ele já tinha um plano, né? Queria ficar com ela. Então, ele quebrou o 6º mandamento, não matarás. Ele quebrou o 7º mandamento, não adulterarás. Ele quebrou o 8º mandamento, não furtarás. Ele quebrou o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Quebrou o 10º, não cobiçarás. Então, veja, um crente pode cair. Paulo diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Então, esta certeza jamais nos deixa também negligentes e inertes. Não existe inércia na vida espiritual. Ou seja, cheguei até aqui, está bom demais. Não preciso ler mais a Bíblia. Pastor, eu já li a Bíblia há 50 anos, vou ler a Bíblia mais para quê? Eu já cheguei num nível, olha a soberba, né? Que ninguém, não preciso mais. É claro que você precisa. Porque a Bíblia diz claramente sobre a necessidade de nós continuarmos. Então, um exemplo para nós aqui, Dona Nenê. Dona Nenê tem 100 anos e está aqui. Esse é o exemplo. Enquanto você viver com Cristo. Você não pode ficar longe das coisas de Deus. Não pode tirar folga das coisas. Mesmo nas suas férias, você não pode tirar férias de Deus. Né? Porque o pecado já à porta, está batendo no seu coração todo dia. O pecado está batendo. Né? Jesus não fica batendo, não, como tem gente que acha que ele abre para você, bate para você abrir, né? Como se ele pedisse para entrar na salvação. Aquele texto não fala de salvação, não, é outra coisa. O juízo de Deus está chegando. Então, o crente, com a certeza da salvação, jamais pode viver uma vida de inércia espiritual. Reverendo Hernandes falou o seguinte: o crente que não cresce diminui. Né? Então quem não persevera, não existe
ponto neutro na vida espiritual. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo, né? Não tem estacionamento, não, pastor? Não tem. Ou você está crescendo, ou você está decrescendo. Então, cabe a você identificar onde você está. Será que eu não estou diminuindo das minhas práticas devocionais, da minha frequência aos cultos, da minha comunhão com os meus irmãos? E isso vai me levar a um esfriamento e vai me tirar da graça. Como eu já disse aqui, quando alguém sai da igreja, a procrastinação não começa do dia para a noite, né? É um processo. É aquele que já deixou de ler a Bíblia, já deixou de orar, já deixou de buscar a Deus e vai constantemente se afastando desses deveres até que sai. Quando sai da igreja, porque muitas outras coisas já estavam acontecendo. Uhum. Uhum. É mais um texto que fala da responsabilidade humana e da soberania divina. Desenvolver a vossa salvação. Quem tem que desenvolver? Você. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então a santificação é obra do homem, mas a santificação é obra de Deus, né? Então, que bom nós sabermos essas verdades, né? Você não está sozinho na obra de salvação. É Deus o tempo todo. Até na santificação é Deus. Deus está, né? E cabe a você desenvolva, porque Deus é quem efetua em vós, né? Sim. Voltando a Davi, o crente pode cair, o que ele tem que fazer é arrepender-se de como ele arrependeu. E aí ele orou dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu para restituir a salvação. Isso. A alegria que ele perdeu pelo fato de ele ter pecado, quando ele confessa, humilhando diante de Deus, confessando que ele pecou contra Deus, o pecado dele foi contra Deus, apesar de ter pecado contra o homem também, mas ele pede: restitui-me a alegria da tua salvação. Então ele não perde a salvação, mas ele, no pecado, ele perde a alegria da salvação. Isso. E esse é um ponto muito importante, porque eu posso cair, você pode cair. E o que pode fazer você retornar? O arrependimento. Então, olhe, aquele que está de pé, olhe para que não caia, né? E quem caiu, há suporte de Deus para você levantar. Se arrependa, confesse o seu pecado. Confesse ao Senhor, né? Busque um conselheiro, procure o pastor, converse com o presbítero, né? Olha, eu estou com dificuldade nessa área, eu tenho um pecado, eu tenho escondido isso, aquilo. Porque uma das mentiras que Satanás conta ninguém sabe disso, né? Então, não tem problema você ficar com esse pecado só para você. É uma das mentiras de Satanás, né? Para que você seja escravizado pelo pecado. Mas você pode se libertar disso. Conte para alguém, confesse o seu pecado, né? Confesse para Deus. Mas se você tem dificuldade, confesse para um conselheiro cristão, um presbítero. Fala: meu irmão, estou precisando de oração, precisando de ajuda. Preste contas da sua vida.
A gente vive tempos, né, cada um fala assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Exatamente foi isso que Caim disse, né? Que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Mesma coisa que ele disse, né? Aonde está teu irmão? Já tinha matado. O que eu tenho a ver? Sou eu cuidador do meu irmão? Eu sou tutor dele? O que eu tenho a ver? Eu tenho a ver com a sua vida e você tem a ver com a minha. Então, igreja é isso. Eu tenho a ver com a sua vida. Ninguém vai se intrometer na minha vida. Mas espera aí. Se nós não estamos aqui para se intrometer na vida dos outros, o que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos aqui para intrometer, mas dizer, meu irmão, cuidado, isso aí vai gerar morte na sua família. A consequência é grande. Não faz isso não. Quando uma criança é batizada, a gente fica falando, aqui não tem testemunho, não tem padrinho, né? Os padrinhos e as madrinhas estão aqui. Então vocês devem ajudar. Quem tem criança nova aí, dê conselhos. Fala, olha, faça assim, assim. Disciplina mesmo, tem que disciplinar, tem que falar. Né? Os mais velhos, mulheres mais velhas, ensinar as mais jovens. Fale mesmo, ensine. Né? Então, e eu não posso ficar ofendido. Está falando da minha vida. Tem que falar mesmo, porque eu preciso disso. Né? É claro que não estou dizendo em termos específicos, né? Mas nós somos uma comunidade de fé. Então, um tem a ver com o outro. Um precisa do outro. Né? Então, é assim que a igreja... Eu tenho a ver com você, você tem a ver comigo. Né? Nós somos uma família, a família da fé. Então, há muitos aqui que às vezes estão longe dos seus pais, das suas mães, mas encontram aqui pais, mães, avós, avós. Então, uma grande família. E é por isso que a igreja cresce dessa forma. Então, você está passando por dificuldade? Tem algum pecado na sua vida que você não consegue se livrar? Tem algum problema que é necessário arrependimento da sua vida, da sua família, o seu filho? Confesse, converse, né? Exponha, abra o seu coração. Né? Isso, eu tenho certeza que vai servir de cura para a sua vida e para a sua família. Então, continuando aqui, para nós encerrarmos, os verdadeiros crentes, então, podem ter de diversas maneiras a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando a luz de Deus do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração, consciência do dever. Daí a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio dessas bênçãos eles são suportados para não caírem em total desespero. Então nós temos a possibilidade, como o presbítero Joel nos lembrou, Davi suplicando, restitui-me a alegria da salvação, certeza da salvação. Um crente pode cair, mas um crente pode ter a sua salvação restituída, a sua alegria da salvação restituída. Nós não perdemos a salvação, porque a salvação não depende de nós, depende de Deus. E aqueles que andam com sinceridade no seu coração, diligentemente buscando as coisas de Deus, em obediência, esses sim podem certificar-se de ter a certeza da salvação. Então, bem diferente do que nos acusam, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, para pecar à vontade. Não é bem isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que estamos falando, não. É aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor, esses sim podem ter certeza da salvação. Só uma pergunta para vocês ficarem tempo aí. 5 pontos calvinistas foram para combater os arminianos, é isso? Isso. Os 5... Se você for bater em cada depravação, eleição, expiação, nunca
perfeição incondicional, eu não preciso de Deus para ser gasto. Uhum. Expiação limitada. Jesus morreu por isso, exato. Graça é irresistível. Eu posso resistir. A fé não vem de Deus. A fé Uhum. Isso. perseverança não só tipo de perseverança. Você pode perder a salvação. É isso aí. Eles são cristãos. É impressionante, né? Se você não tem nada disso, eu não sei o que eles até nem se tem a Bíblia ou se eles usam a Bíblia. Né? Então, Eles existem até hoje. existem. Na verdade, há um tempo atrás, os reformados eram maioria, mas hoje nós estamos em minoria. Então, a maioria dos evangélicos acreditam que o homem tem condições de chegar-se para Deus, né? Então, ou seja, eu posso, aceita Jesus, eu aceito, eu aceitei, né? Foi me oferecido a proposta, eu fui lá com a minha fé, então, ou seja, eu posso dar esse passo. Eu escolhi, né, Jesus, eu escolhi Jesus. Jesus morreu por todo mundo, não, morreu por todo mundo e escolhe quem quer. Então, o que ensina os arminianos é isso, né? Você pode escolher, você pode perder a salvação, né? Então, nós falamos o contrário do que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Mas o que dizem os arminianos? Não, você pode perder sua salvação, né? Então, até utilizando versículos e tal. Então, hoje nós temos que reafirmar essas doutrinas justamente porque nós pensamos diferente. Nós queremos num Deus soberano, um Deus que dirige a história. E esse Deus ia deixar uma coisa tão importante como a salvação na minha mão para eu decidir, né? Você não dá faca para beber, né? Vou te dar um brinquedo. Você pega uma espada de samurai e dá para o Timóteo, né? Brinca à vontade. Daqui a pouquinho, né? Nem sei o que ele vai fazer. Então, Deus é muito sábio. Ele não daria algo tão importante para eu escolher, né? Porque senão, com certeza eu ia perder. Com certeza nós perderíamos a salvação. Ok, irmãos? Vamos orar, vamos ficar de pé. Pedir nosso irmão Diácono Renner que faça essa oração. Amém. Irmãos, só alguns avisos, né? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp da igreja, só procurar o pastor, a Marcelene, dá o seu número, você entrar no grupo. E teremos novidades esse ano, 25 anos da capela, né? Vários preletores confirmados, reverendo Heber Campos vem, né? Reverendo Hermisten Maia vem também, reverendo Ludigero, mês que vem, até combinou, né? Vem mês que vem, Ludigero e outros. Então, nós teremos um ano de gratidão por 25 anos de bênçãos. Então, confira aí nas redes sociais da igreja. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, siga lá o perfil da igreja no Instagram e as novidades vão ser propagadas aí para você. Tá bom? Deus abençoe a todos e logo mais 19h30 estaremos juntos. Deus abençoe.